Enfim, todo mundo morre, todo mundo envelhece. Morte não é uma palavra enigmática. Talvez o melhor seja não pensar sobre isso. Faz tempo que a gente fala por aqui que o envelhecimento da população é um fenômeno mundial, que está causando uma transformação demográfica sem precedentes na história da humanidade. Já pensamos em várias mudanças que estão acontecendo e nessa nova maturidade. Não deixamos de lado quase nenhum tema espinhoso que nos fizesse refletir. Mas eu disse quase. Porque agora, que estamos no final de uma série que fala de ciclos, mudanças, transformações e envelhecimento, é hora de fazer uma importante reflexão. Faltou falar do final, da finitude, da morte. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como eu vou morrer. Acho que todos nós temos, porque é o desconhecido. Não me preocupo com isso, eu tenho mais medo de viver. Eu tenho medo da dor, mas eu não tenho medo da morte. Eu acho uma judiação você perder a vida, é bom demais, assim. Eu tenho medo de quem não tem medo da morte, sinceramente. O medo da morte. Um assunto que não podemos evitar, já que as estatísticas nesse caso são bem precisas. A porcentagem de pessoas que morrem é de 100%. O que muda mesmo é o jeito como a gente lida com isso. O escritor português José Saramago, que morreu há pouco tempo, dizia que somente duas coisas podem enganar a morte: a música e o amor. E a Emília parece concordar com isso. Olha, eu vou te mostrar e você vai entender. Peraí. Ô mãe, você quer parar com essa história? Que coisa, você tá ótima, você ainda vai viver uns 30 anos. O quê? Você quer que eu viva mais 30 anos até os 90? Mas Deus me livre. Eu já assinei um documento dizendo pro médico que eu não quero viver entubada, tá bom? Tá lá na gaveta da cômoda. Tá bom. Ok. Que música é essa? É uma música que eu gosto, é do meu tempo. É que eu quero que você toque na minha cerimônia de cremação. Ai, mãe, pelo amor de Deus, vai todo mundo se matar de tanto chorar nessa cerimônia. Ué, e é pra isso mesmo. Eu vou ter morrido, né? E por que você não coloca, assim, uma coisa mais animadinha, tipo um Beatles, que você adora e ouviu a vida inteira? Porque não é pra ser mais animadinha, é pra chorar. Morrer é triste, não é? Tá bom, mãe. Tá anotado. E as minhas cinzas eu quero que joguem no Pacaembu. No estádio? Não, no bairro. Por quê? Porque eu acho chique jogar cinzas num bairro nobre. Se eu nunca morei lá é porque eu não pude. Mas depois de morta, ai, eu vou subir na vida. Ai, se eu vou. Lembra dessa, ó? Ai, eu... Lembra? Lembro. Você lembra que a gente improvisou uma roupinha igual a da Madonna? E você ganhou o prêmio de melhor fantasia da festa! Ai, que horror! Eu tava horrorosa! Mas essa daí, ó, é a música que eu quero na minha cerimônia de cremação. Porque eu não quero ninguém se matando de tanto chorar quando eu morrer, tá bom? Mas você ficou louca, menina? Que, mãe? Que foi? Vai ficar deprê agora? Porque só você acha que pode brincar com a própria morte? É um direito adquirido das pessoas que passaram dos 60, é? Não é, sabe o que é, filha? Eu sei que todo mundo vai morrer, que você vai morrer um dia. Só que eu não quero estar presente, tá bom? E não vou estar presente. E tem que ser uma música linda, dramática. Senão, sabe o que acontece? As pessoas vão rir.
durante a sua cerimônia de cremação. E você, de onde estiver, vai estar olhando aquilo tudo e vai achar que não foi amada suficientemente. Não, filha, tem que ser uma música linda. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Peraí que eu vou te ajudar. Essa aqui. Tá aqui. Qual? Que número? Aqui? Pronto. Dança comigo. A música é linda mesmo. Mas para Marisa não virar uma alma penada em crise, é simples. É só a família dela contratar os serviços da Ita Rocha, uma carpideira que mora na cidade de Tiradentes, em São Paulo. O choro da carpideira é um choro diferente. É um choro diferente. É um choro que faz com que a transição da alma seja uma coisa leve, uma coisa entendeu? Uma coisa bonita. O papel da carpideira é transformar essa energia negativa em positiva. Fazer com que a pessoa se conscientize que todos nós temos que passar por isso. Que tem que encarar a morte com naturalidade. Então as energias, as positivas vão transformando, né? Roubando aquela negativa, que chega um momento em que as pessoas contam piada, não é? Estão mais relaxadas. Como diz o nosso amigo Nelson Rodrigues, é no velório que se ouve as melhores piadas, né? Às vezes eu vou nas empresas dar uma palestra, falar sobre a morte, né? E aí eu acho bonito, tem que levar o caixão. Aí com aquele caixão eu faço várias situações, né? Porque o meu objetivo é quebrar o tabu de achar que a palavra morte é uma palavra pesada. Não é. Hoje não se morre em casa como antigamente se morria. Então as crianças viam o avô e a avó morrer e estavam convivendo com aquilo, né? Ao mesmo tempo estava brincando e a tia estava dando esporro na criança porque ele estava gritando na hora que estavam rezando e o avô estava morrendo. Então aquilo estava misturado com o café da manhã, sabe? E hoje não. Você tem uma sociedade que tende a ser bastante higiênica com relação à morte. No sentido de que você morre no hospital, numa ala super higiênica, distante. Olha, eu acho que a maneira mais tranquila de lidar com a morte é uma platitude. É ver isso como uma coisa natural. A gente admira tanto a natureza, né? Tem um filósofo, Cícero, que diz que seria inverossímil que a natureza, que foi tão engenhosa em todas as etapas na produção das coisas naturais, errasse justamente no último ato e se comportasse como um poeta sem talento. Eu acho isso uma maneira muito legal de olhar, sabe? É tudo tão admirável e a natureza é tão mais habilidosa nas suas produções do que o homem nos seus artefatos, que ver o envelhecimento e a morte como um desastre é perder um pouco essa aceitação de que em algum momento haveria de ter um fim. Eu tenho medo da morte dos outros, não da minha. Porque eu já me defrontei com a minha morte e eu estava serena quanto a isso. Faz 27 anos que isso aconteceu, que eu tive um câncer devastador e os médicos me deram 4 meses de vida. E todos eles, a maioria deles já morreu. Logo depois que me deram o meu diagnóstico. Eu sabia que eu ia morrer e eu não tive medo. Eu disse, eu não quero viver com uma bexiga artificial, com uma bolsa em lugar do meu intestino. Mas se você não fizer o tratamento, você vai morrer. Eu falei, então eu vou morrer. Então eu não tenho medo de morrer. Mas eu tenho medo de perder as pessoas à minha volta, os meus entes queridos. Eu quero morrer antes de perder alguém, antes que alguém morra antes de mim. É um egoísmo meu muito grande. Eu quero ser a primeira agora.
A morte é certa, mas a gente não sabe quando. É um intervalo incerto com um fim certo. As incertezas da vida, elas estão no bojo da nossa incerteza em relação ao momento da nossa morte. Que a morte é certa, isso não há dúvida. Tem até um ditado que eu já ouvi falar, que a gente nasce sem pedir e a gente morre sem querer. E que a gente deve aproveitar o intervalo. Às vezes eu penso em me preparar para morrer, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Mas eu acho que eu não me preparo para morrer. O que eu tento é viver bem, para que na hora que eu morrer, né, eu morra feliz. Daqui a pouco tem mais vovozinha. O Vovozinha está de volta e hoje estamos falando da morte. Credo, que assunto! Ai, meu Deus, que medo! Sim, essas são apenas algumas das reações que podemos ter diante de um assunto tão misterioso. Mas eu me pergunto, se desde criança aprendemos que a gente nasce, cresce, evolui e morre, por que tanta surpresa com uma coisa que devia ser assim, mais natural? Eu gostaria de morrer bem velha, saboreando assim todos os acontecimentos da minha vida e que quando a morte chegasse fosse assim, agora está na hora de eu descansar. De preferência dormindo na minha cama, né, com a barriga cheia, assim. Eu preferia morrer afogada, porque eu já uma vez me afoguei a ponto de desmaiar e eu sei que não dói. Mas eu de jeito nenhum quero morrer dormindo, eu quero saber que eu morri. Desaparecendo, assim, simplesmente, e que ninguém sentisse minha falta. Coração, para não sofrer. De uma hora para outra você foi, pronto, acabou. Eu quero morrer no palco, cantando. Ou em cima da moto. Eu acho que o segredo da vida é a gente ficar de bem com a morte. Assim, saber que a morte faz parte da vida. E aí, claro, cada segundo fica muito precioso, porque as pessoas podem morrer a qualquer momento. Não é porque você, claro, você está mais velho, você imagina que já que você viveu tanto, agora você pode morrer a qualquer hora. E estatisticamente também é isso, né? Mas eu acho que as pessoas que vivem bem são essas que ultrapassam essa coisa, sabe? Que aprendem a olhar para o seu cotidiano em qualquer idade, sabendo que a vida é algo que, enfim, está dado, mas ao mesmo tempo não nos pertence, porque pertence ao tempo, ao todo, ao cosmos, ao acaso. A gente não domina esse negócio, né? A gente vê a morte como o fim absoluto do livre-arbítrio. A morte é o absoluto impedimento da nossa liberdade de escolher. E isso parece, então, o fim daquilo que nos é mais importante. Talvez isso seja mesmo o aspecto que nos pareça mais custoso. Eu acho que, entretanto, é só custoso para aqueles que acreditam tanto que a gente tenha completa liberdade de escolha na vida. Eu acho que com o amadurecimento, você vai se dando conta que as coisas são... que o arco que traça os processos e as circunstâncias da sua vida estão muito além da sua deliberação estrita e da sua escolha livre. Ao mesmo tempo, a morte não é uma ideia abstrata. A morte é alguma coisa que vai se instalando aos poucos em você, que é o chamado envelhecimento. Tem uma outra coisa também que é um sentimento um pouco natural, de que a gente tem uma pessoa que morre com 80 anos, tem morte natural. Um menino que morre num acidente de carro aos 20 anos, ou que tem um câncer aos 18, é como se tivesse algo de não natural naquilo. Você não tem essa expectativa, como enterrar um filho, por exemplo. A gente não tem nem nome para isso. Se você enterra o pai, você é órfão. Se você enterra o filho, não tem como descrever isso. Tamanha a monstruosidade da situação. Tanto morrer jovem tem os seus problemas, no sentido que você não teve expectativa de vida, mas, de repente, se você morre aos 50 anos num ataque cardíaco fulminante, é triste, mas você não vai ter que viver, você, aos 80 anos, deitado no leito, esticado,
Né? Mas é claro que normalmente a gente, se der a opção de uma pessoa, se quer morrer aos 50 anos de ataque cardíaco, não quero. Quero viver mais. Claro que é duríssimo envelhecer, não é legal. Não é legal, né? Porque a vida é tão maravilhosa, né? E você quer permanecer nela, esse é que é o normal do ser humano, mas ele não vai ter isso, né? Ele vai acabar, é finito mesmo. E então vamos aproveitar maravilhosamente e cuidar da saúde. Se existe algum conselho, é esse, é cuidar da saúde, ouvir seu corpo, entender de seu corpo, para enfrentar melhor essa fase, né, que vai levar ao fim. Né? Afinal, ela leva ao fim do corpo, né? Que é o que a gente conhece. Na verdade, eu acho que seria chatíssimo continuar vivo para sempre. Eu acho que tem uma hora, da mesma maneira que chega uma hora que você tem vontade de dormir, porque cargas d'água, não haverá uma hora que você tenha vontade de descansar. Uma outra forma de entender como que funciona essa coisa da morte é o impacto da morte na vida, é você pensar o que seria se o homem fosse imortal. Como os sistemas mitológicos já produziram ideia de deuses que são iguais a nós, mas são imortais. Então, o ser imortal é muitas vezes uma expectativa que o ser humano tem. Tanto que, normalmente, a vida após a morte, no final das contas, fala de uma imortalidade. Ou seja, portanto, a morte não existe, a morte é uma ilusão, a morte é um processo, a morte é simplesmente alguma coisa como trocar de roupa. Eu penso o seguinte, a morte de duas uma. Ou é o fim, como uma noite sem sonhos, e aí eu vou achar ótimo, porque eu adoro dormir. Ou você tem crenças relativas à existência da alma após a morte. Eu não tenho crenças desse tipo. A maneira como a filosofia me instruiu, ou a maneira como eu lidei com isso filosoficamente, foi: eu não acredito nesse dualismo. Eu acho que o corpo se desorganiza e tem o seu término, e esse é o fim absoluto. E que as coisas que você fez em vida ficarão. E que, de alguma maneira, isso fará parte eternamente de tudo que está aí. E que isso já é bastante. No budismo, a morte é um ponto central. Aliás, se você pensar bem, nas religiões todas, mas com uma diferença básica, assim, que no budismo a morte é uma passagem que você vive muitas vezes, é uma experiência repetida muitas vezes ao longo das suas vidas, e que a gente tem que se preparar para essa experiência de morrer como uma transição muito difícil, mas que você pode se exercitar para isso. A morte não precisa te pegar completamente indefeso. Você pode morrer hoje. Isso é um fato. Então, primeiro, como é que você vai viver? E a hora que você estiver morrendo, você vai estar tranquilo ou suas últimas palavras vão ser entendeu? Como vocês estão curiosos para saber como é o choro da capideira, agora eu vou fazer uma simulação só para vocês terem uma ideia e já irem se preparando, porque todos nós vamos passar por isso. É só ver o morto que o choro já vem. É uma coisa que eu nem tenho palavras para explicar para as pessoas o que eu sinto. É uma coisa interna.
Ah, ser uma capideira é gostar de não ter medo da morte, é chorar naquele momento de partida. A minha mãe, além de capideira, ela era também parteira. Então eu já frequentava tanto no nascimento como na morte. Morte não é uma palavra enigmática, é uma coisa que a gente tem que estar ali do lado, é vida, morte, vida, morte, vida, morte. O poeta gaúcho Mário Quintana disse que a morte é libertação total, porque é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. Já Saramago, o aclamado escritor português, escreveu um livro em que a personagem da morte cansou de ser detestada pela humanidade e resolveu tirar férias. E é inspirada nesse livro que a Lilian Blanc está vestida. De morte. Eu estou vestida de morte porque é o que eu sou. Estranhou? Achou que eu fosse fazer assim uma linha mais gótica? Meus amores, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Shakespeare. A morte também lê. Ai, contei. Bom, depois não conto mais nada que é para não estragar, não tirar a graça. E foi justamente por causa dessa graça que eu me envolvi com esse job, esse business. A morte também fala inglês. Ai, contei de novo. Bom, enfim, eu aceitei esse trabalho e fui feliz por um tempo. Eu tinha uma maneira muito legal de tratar o assunto, né? Um alto astral. Eu achava o máximo ser assim falada, adorada ou odiada. Tipo, falem bem ou mal, mas falem de mim, sabe? Quem foi que disse isso mesmo? Bom, tudo bem. Eu fui feliz, mas me cansei. O tempo passou, a idade chegou, a morte também envelhece. Agora eu quero me aposentar, curtir a vida. Quer dizer, curtir a morte, aproveitar os meus dons adquiridos. Que dons? Não conto. Não conto que é para não estragar tudo. O problema é que não aparece um santo ou santa para me substituir nessa função. E olha que eu já fiz de tudo. Eu já pus até anúncio no jornal daqui e nada. Mas nem pagando bem. Eu não posso sair assim, sem deixar ninguém no meu lugar, não é? Se ninguém morre, como é que fica a China? Bom, tá dado o recado. Se você ou algum amigo se interessar, eu preciso ir andando, porque o dever tá me chamando. Ai, maldito sapato! Esse sapato me mata! Da outra vez, eu me visto de bailarina. Até que a morte ficou bem de salto alto. O programa está quase acabando. E até agora já falamos de ciclos, mudanças, transformações, envelhecimento e morte. Falta alguma coisa? Sim. Falta falar de religião, memória e depois lembrar de quase tudo que já rolou por aqui. Até o próximo programa.